Shalom, shalom, pessoal, tudo bem? Em Bereshit, Gênesis, capítulo de número 1, no verso de número 2. O verso de número 2 é a chave de nós compreendermos o mistério da criação. E no verso 2 diz assim, em Gênesis 1: A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Aqui na tradução diz que a terra era informe e vazia. Só que no hebraico a palavra que é haitá. Haitá quer dizer o quê? A terra se tornou. A terra tornou-se haitá. O tempo verbal indica um estado original diferente do presente, no verso 2. E continua dizendo, sem forma, torru. Torru quer dizer o quê? Confusão, ou seja, a terra tornou-se confusa, tornou um caos, tornou uma desordem, a terra se tornou um caos, tornou-se uma desordem, vorru, vazia, sem a presença de Deus, ou seja, a terra tornou-se um caos, uma desordem, sem a presença de Deus. Vamos tentar compreender este texto. Eu vou usar agora outro texto no profeta Yeshayahu e profeta Isaías, no capítulo 45, no verso de número 18, para nós compreendermos um pouco melhor, entendermos Gênesis 1:2. Diz assim: Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Deus, que modelou e criou a terra, que a estabeleceu e criou para não ser caótica, mas a formou para ser habitada. Eu sou Adonai, não há outro. Olha o que Isaías diz. Isaías diz que Deus criou os céus e a terra, e Ele os criou e estabeleceu para não ser caótica, mas para ser habitada. E Ele é o Senhor, e não há outro além dele. Ou seja, Deus, Ele não criou a terra, Ele não criou o universo, Ele não criou o mundo para não ser habitado, e muito menos para ser caótica, para ser um caos. A terra se tornou um caos, uma confusão, uma desordem. Por qual motivo? Porque estava sem a presença de Deus. E com a base neste verso aqui do profeta, nós conseguimos entender o quê? Eu consigo entender o quê? Que o verbo haitar, que aqui significa, no hebraico tornou-se, quer dizer que havia na terra a presença do mal. Ou seja, a presença do mal, a presença de algo maligno, a presença de algo que venha trazer catástrofe, destruição, um espírito maldoso que veio tornar a terra um caos. E continua, e havia trevas, ou seja, a presença do mal. Abismo. A terra era informe, haitá. Havia trevas sobre a face, trevas, abismo. A palavra aqui é terrum. Havia abismo, havia escuridão, havia morte. Havia escuridão. Terrum, que quer dizer espelho de água. E o verso diz: E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Epa! O Espírito de Deus, olha, pairava. Mesmo no caos, mesmo na confusão, mesmo em desordem, o Espírito de Deus estava o quê?
pairando. Sabe qual a palavra que é usada aqui no hebraico? Eu anotei ela aqui, é melá-refet. Melá-refet. Melá-refet simboliza analisar. Analisar. O Espírito de Deus, no hebraico não existe a palavra espírito, é rua, que quer dizer sopro, vento. O peso, a manifestação de Deus, ou seja, o sopro, o vento, a manifestação de Deus estava analisando a terra, mesmo no caos, mesmo na desordem. Ele estava sobre as águas pairando. Estava parado. O Espírito de Deus olhando. Ou seja, Deus presenciou toda aquela situação, tudo o que estava sendo controlado por Ele. Até mesmo o caos e as trevas vieram conforme a sua vontade. Deus, ele não perdeu o controle, a situação, o poder, não. Ele permitiu que aquilo estivesse ocorrendo, acontecendo. Com a sua permissão. Como eu sei disso? Pois o verso número 3 diz: haja luz. E a luz aqui, a palavra que em hebraico é or. Or. Não foi o sol, pois o sol foi criado somente no quarto dia. Só foi criado no quarto dia. A palavra or aqui em hebraico é chega, basta, basta as trevas, basta a desordem, basta. Deus queria colocar ordem. Ordem em todas as coisas. Então, é isso que o verso 2 está dizendo. O livro do Gênesis é um livro muito rico para nós estudarmos, para nós aprendermos, para nós compreendermos. Os rabinos dizem isso, hein? Se você entender os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vai conseguir compreender os segredos e os mistérios da criação. Reflita um pouco sobre esse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou sobre essa análise, beleza? Shalom, shalom, pessoal.